Queridos irmãos, estamos alegres em poder retornar a este momento especial de falar com Deus e também de anunciar a palavra do Senhor. Continuando os estudos das bem-aventuranças. Antes, nós vamos agradecer pelas orações de vocês por nós, por mim, pela minha esposa, a irmã Inge, pela filha, então pelo Brasil também, que nós temos orado. E nós estamos querendo orar pelo mundo também, convulsionado por diversas crises. Nós queremos agradecer àqueles que estão cooperando conosco. Nesse ministério temos contado com vários cooperadores e mais recentemente, estando agora conosco, o Ever, que coordena essa parte de elaboração da mensagem. Queremos nesse instante orar e depois ler o texto que vai servir de base. E não se esqueçam, logo após a leitura do texto, teremos e a oração, vamos ter um solo apresentado pela irmã Mônica dos Santos, dizendo com a sua mensagem que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a mensagem que ela nos passa através do cântico do louvor. Queremos então orar nesse instante, fazer a leitura e logo depois continuaremos com a música e a mensagem a seguir. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 27 até o verso 32 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível que você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Até aqui a leitura da palavra de Deus, que Deus a abençoe. Oremos ao nosso Pai. Pai Celeste, ajuda-nos nessa caminhada. E agora, na meditação desse texto, que seja de bênção para os lares, para as famílias, na aplicação desses princípios que aqui estão presentes. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora. E abençoa também a irmã Mônica dos Santos, que vai cantar logo a seguir, preparando os nossos corações, através do louvor, para a mensagem que vamos proferir. Lembrando que a mensagem que ela canta fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Deus abençoe a meditação que teremos e esse instante que passamos com vocês, seus lares, toda a nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase paramos sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. Continua
continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti. Para quem está em ti, Jesus. A vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Continuamos nessa hora. Gostaria de que pudéssemos orar mais uma vez e por esta promessa tão preciosa que ouvimos no cântico desse hino. Pai Celeste, nós pedimos pelos lares brasileiros e que aqueles que estão buscando andar segundo os teus princípios observem aquilo que a tua palavra nos diz. E agradecemos-te porque nenhuma condenação há para quem já está perdoado por ti, orientado por ti e cada dia caminha contigo. Nós pedimos e agradecemos essas bênçãos, suplicando a tua direção para esse instante de culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lemos a respeito do divórcio e também a respeito do juramento. É verdade que nós vimos no domingo passado sobre a questão do adultério. E essas questões, tanto esse do adultério como a questão do divórcio e também o ensino de juramento, todos esses ensinos se entrelaçam. E fica difícil abordar um texto muito longo. Então nós fizemos uma divisão. Não sei se saiu tão bem, mas pelo menos espero que vocês possam entender o que eu fiz. E aquele ensino sobre o adultério, que é uma chaga terrível na sociedade brasileira, não somente do Brasil, no mundo inteiro, nós observamos que está presente, misturado com a questão do divórcio e ainda a questão do juramento. Quando a gente está numa cerimônia de casamento, nós levamos os noivos a jurarem ali, fazerem um juramento de fidelidade, de continuarem unidos até que a morte os separe. Essa questão de juramento é séria. E as pessoas não estão atentas para isso. Acham que é uma coisa banal. É comum fazer aquilo, mas não estão atentas para o significado daquilo. Também, quanto à questão do divórcio,
palavra de Deus nos diz: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhe digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Quer dizer, existe uma responsabilidade muito séria no casamento e nas consequências do casamento, nas situações que aparecem. Esse daqui é uma coisa que também ocorre. Muitas pessoas repudiam sua mulher ou o marido por qualquer banalidade, por qualquer questão que não tem seriedade. E com isso, tanto a mulher se torna vulnerável para essa questão de vir a ser acusada de adultério, mas também o homem, mesma situação. Não há como dizer, é diferente. Não, diferente não, é igual. A nossa sociedade vive numa crise tremenda quanto ao casamento. E uma coisa que está entrelaçada é a questão do juramento. Quando começam o namoro, juram viver juntos para sempre, até que a morte os separe. E esse juramento, nós vemos que ele termina, às vezes, ali mesmo depois da saída do altar para poder ter a festa do casamento. Eu já vi muitos lares se dissolverem depois da festa do casamento. Eles estão ali por formalidade, simples formalidade. Não estão pensando naquilo que Deus quer, que um e outro sejam fiéis um ao outro e possam caminhar juntos a vida inteira. Não. E nós pensamos que isso daí é uma imaturidade? Sim, pode ser, mas é também quebra de um juramento que fez lá atrás, de crer no Senhor Jesus Cristo e caminhar com Ele e obedecer os seus ensinos. Muitas pessoas não estão fazendo isso, estão fazendo um juramento falso diante de Deus. E olha só, a palavra de Deus nos diz: olha, se você jura e faz um juramento falso, então ele diz que vocês não devem jurar de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jure pela sua cabeça. Você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então, não invoque Deus de forma irresponsável, de forma inidônea, sem condições de entender o que é isso. Você deve falar sim, sim, não, não. Ou seja sincero no que fale. E não invoque que você está fazendo isso por uma questão de fidelidade, se você não está praticando. Nós vamos pensar nesta hora e orar nesta hora, logo a seguir, pelos lares brasileiros que estão afetados por essa questão do divórcio, que se tornou uma coisa banal. Às vezes saem do casamento e já entram com ação de divórcio no dia seguinte. Não é assim tanto, mas é por aí. Já saem pensando em fazer. Se está pensando, é porque já está praticando. Agora, a questão do juramento é outra coisa. Juras eternas de fidelidade, e não estão praticando. Algumas vezes eles estão vivendo na irregularidade já antes do casamento e estão ali professando uma fidelidade que não fazem muita seriedade naquilo. A palavra de Deus nos manda ser sincero, e a palavra sincera tem um significado muito interessante. Antigamente se vendia nas feiras um vaso de barro. Mas andando com aquele vaso de barro, alguma vez, algum daqueles vasos ou caiu no chão ou foi atingido por qualquer coisa e furou. O dono do vaso não queria perder o vaso. Aí o que ele fazia? Tapava o buraco com cera. Você comprava um vaso que aparentemente estava perfeito. Por fora, tudo bem, mas ele estava tapado com cera. Se ele levasse aquele vaso ao fogo para cozinhar alguma coisa, imagina o que acontece? O fogo derrete a cera
e o vaso começa a vazar pelos lados. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter uma vida sem cera tapando os buracos. Devemos ser sinceros. É por isso que a palavra de Deus, sincero, significa isso. Sincera. Seja uma vida pura, com sinceridade diante de Deus e diante daqueles que você ou negocia ou você se une pelos laços do casamento. Nós vamos, da próxima vez, dar continuação, abordando o tema sobre a vingança e o assunto seguinte, que é o amor aos inimigos. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e caminhe sempre com o Senhor. Ame a sua palavra e pratique. Não apenas leia e aprenda aquilo que nós podemos ouvir no solo com a irmã Mônica. Nenhuma condenação há. Se você entregou a sua vida ao Senhor, nenhuma condenação há para você, porque Deus já pagou o preço em Jesus Cristo naquela cruz. Nós vamos orar nesse instante, encerrando esse momento e abrindo oportunidade para que você, nas suas orações diárias, faça orações e agradeça, porque Jesus está operando na sua vida. E agradeça também pela sua família. Eu agradeço pelas oportunidades de caminhar com Jesus. Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos por esse momento, por essa meditação. Pedimos, Pai Celeste, que cada um de nós esteja atento para que o ensino desse texto produza efeito em nossas vidas. Vivamos de uma maneira sincera ou sem cera, apenas tapando buracos. Mas nós te pedimos que tenhamos a sabedoria para viver neste mundo de maneira tal que sejamos sal da terra e luz do mundo, conforme outros estudos que já passamos. Mas nós que pedimos, querido Pai, que Tu nos ajudes com a ação do Teu Santo Espírito para permanecermos firmes nesse propósito e que não abusemos de juramentos, mas que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Sejamos sinceros naquilo que nós prometemos e sejamos cumpridores da palavra. Nós te agradecemos porque já não existe nenhuma condenação para aqueles que se entregaram a Ti e confiam em Ti por toda a eternidade. Amém. Nós vamos despedir a congregação com a bênção apostólica e logo a seguir temos o encerramento do estudo e do culto. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém.